Boa noite. A partir de hoje vai habituar-se a uma nova expressão. A Europa dos 25. É que os 15 recebem mais 10, na maioria velhos inimigos do tempo da Guerra Fria. Pode dizer-se, pois, que é um momento de viragem na União Europeia e, por que não, na própria Europa, é que acabam de assinar o Tratado de Adesão precisamente os 10 novos países. Isto quer dizer que no dia 1 de maio de 2004, falta pouco mais de um ano, a Europa Unida terá cerca de 500 milhões de pessoas, o que quer dizer que será o terceiro maior conjunto populacional do mundo, depois da China e da Índia. Motivos não faltam então para olhar o futuro da Europa e para o fazer temos vários convidados neste primeiro painel, vários eurodeputados. Posso apresentá-los de imediato. Começo pela minha direita, o Dr. Mário Soares, eurodeputado do Partido Socialista Português. Também o Dr. José Pacheco Pereira, eurodeputado do Partido Social Democrata. Ainda a Dra. Hilda Figueiredo, eurodeputada do Partido Comunista Português. O Dr. Luís Queiroz, eurodeputado do CDS-PP. Igualmente o Dr. Charles Tannock, eurodeputado do Partido Conservador Inglês. E ainda o Dr. José Maria Gil Robles, eurodeputado do PP espanhol. A todos agradeço a presença neste debate que a RTP leva em efeito a partir do Parlamento Europeu, sediado em Estrasburgo, e no momento em que o mundo acaba de viver, e a Europa, com alguma desunião também, um conflito à escala internacional. E começo pelo Dr. Mário Soares. Dr. Este conflito mostrou uma Europa algo desunida e uma simples aritmética levar-me a dizer que se com 15 tem sido tão difícil a União, com 25 se há muito mais, tendo em vista aquilo que o senhor define como um projeto político original de bem-estar, de desenvolvimento e de solidariedade. E de paz. E de paz também. Porque começou pela paz. Foi o primeiro motor, exatamente, da Constituição Europeia, foi a paz, acabar com as guerras e baseado na reconciliação entre a Alemanha e a França. Mas eu penso que a Europa tem dado sempre saltos nos momentos de crise. E quando está num momento de crise, normalmente as pessoas têm o sentimento que este projeto é tão rico, tão original, tão importante para os europeus e para o mundo, que é preciso dar um salto e dar um salto em frente. Este salto em frente resultou do alargamento que hoje fizemos e foi uma sessão bonita a que hoje assistimos, presidida pelo Presidente do Parlamento Europeu, Koch, que imprimiu uma certa solenidade ao ato da votação. Toda a gente aplaudiu de pé depois das votações. Todos os partidos foram votados, todos os países, perdão, foram votados um por um e com votações largamente maioritárias. Foi uma viragem. E essa viragem resultou justamente do impasse de Nice. Mas agora temos a convenção aí. E vamos dar um pulo no sentido da Europa e eu estou absolutamente convencido que o facto de passarmos de 15 a 25 vai nos obrigar a todos a fazer um esforço no sentido de fazer avançar as instituições europeias. Estou pessoalmente convencido disso e lutarei por isso na medida modesta das minhas possibilidades. Mas em relação a esta saída do conflito do Iraque, parece que a Europa sai ainda com condições de se entender tranquilamente? Naturalmente que sim. Então isso foi um acidente. Não vamos ficar a deixar de estar dentro da União Europeia. Qual é o país que se atreveria a sair da União Europeia? Só se quiser ser um país suicida. Portanto, eu estou absolutamente convencido que nós vamos aprofundar as nossas discussões e vamos dar um salto em frente, porque não é só para a Europa, porque isto foi um acontecimento histórico para a Europa, este alargamento a 500 milhões de pessoas, mas não só para a Europa, para o mundo inteiro. E o mundo espera muito da Europa, para o equilíbrio europeu. Não há equilíbrio para o equilíbrio mundial, não há equilíbrio mundial sem uma Europa forte. Já vamos ver o que cada um espera desta nova Europa. O Dr. Pacheco Pereira tem levantado alguma dúvida em relação ao que pode ser este futuro, sublinhando o risco da desunião. É um perigo fundamental para si. Parece-lhe que a história recente e esta abertura a novos países pode, de facto, perante, como o senhor escreveu, um conflito grave que oponha interesses de várias nações, fazer com que não haja condições para o sanar no interior da União? Não, o que eu penso que aconteceu nos últimos meses, chamemos assim, foi um banho de realismo. Ou seja, eu acho que já há 2 ou 3 anos que havia um excesso de irrealismo na União Europeia. Foi a altura em que tudo quanto era primeiro-ministro ia a uma universidade do seu país e fazia um discurso sobre a engenharia utópica da Europa. Fizeram-se todas as propostas. Depois houve o primeiro banho de realidade, que foi Nice, em que os mesmos chefes de Estado
que tinham feito as mais utópicas das propostas, passaram a noite toda a discutir o número de votos. E se quiser, também eu penso que foi um banho de realismo perceber-se que não é possível hoje, nem eventualmente será possível tão cedo, em matérias tão fundamentais como a política externa e de segurança comum, criar uma unidade artificial na Europa. A política externa e segurança comum é um fator muito importante da identidade das nações. O que se percebeu é que se estava a andar mais depressa do que correspondia à vontade das nações. E desse ponto de vista, eu acho que o alargamento é muito importante para a Europa, porque os países do alargamento, nas condições em que vão entrar, vão trazer para a Europa uma experiência que seria bom que a Europa nunca esquecesse, que é a experiência recente de terem saído de uma opressão e de uma ditadura de muitos anos. E, portanto, eles têm, mais do que até outros países europeus, uma forte consciência da sua soberania e da sua identidade. E mostraram-na durante esta crise iraquiana. Quando eles entram, depois das ameaças do presidente francês, que no fundo disse, ou vocês alinham com a política externa da França, ou então nós ou atrasamos o alargamento, ou fazemos sanções quanto aos fundos. E eles, apesar de tudo, mantiveram a firmeza das suas posições. Eu penso que isto é positivo para a Europa. A Europa só tem futuro quando todos os Estados se sentirem iguais e todos sentirem que os seus interesses coletivos são... e é por isso que a Europa tem que andar a pequenos passos. Os pequenos passos são a maneira mais segura. E o que aconteceu nos últimos anos foi, em vez de resolver os problemas correntes, os problemas de fundo da Europa, substituiu-se isso por uma espécie de engenharia utópica que deu torto. Vamos a esses problemas profundos e concretos. Doutora Hilda Figueiredo, qual é que apontava como o primeiro problema que se coloca perante esta situação de alargamento? Há pelo menos uma vontade fundamental de segurança e de paz. O Dr. Mário Soares falou de paz, eu diria também de segurança, perante novos países com possibilidade de acolher novos imigrantes. O que é que lhe parece que pode ser, a esta altura, o entendimento do europeu comum, e vamos olhar também no caso português do português, perante esta situação? Bom, esse é um problema muito sério que tem a ver com a coesão económica e social. Um dos princípios do tratado é a coesão económica e social. Ora, nós estamos agora com realidades muito diferentes. Nos 15, Portugal, com uma estrutura produtiva débil, com graves problemas económico-sociais, somos neste momento o único país em recessão técnica nos 15 Estados-membros, o país que tem o maior crescimento de desemprego, que tem a mais elevada taxa de pobreza e, portanto, que se aproxima também na debilidade da sua estrutura produtiva, designadamente na agricultura, mas também na indústria, dos países do alargamento, onde igualmente há taxas elevadas de pobreza, onde há um desemprego muito elevado, e recordo a Polónia com 20% de taxa de desemprego, que é uma situação muito séria, com uma agricultura importante, muito importante, que também tem condições de competitividade com a nossa agricultura e, portanto, os problemas da coesão económica e social e da competição entre os diferentes Estados-membros vão agravar-se. Vão agravar-se, sobretudo, para um país como Portugal, que tem estas debilidades na sua estrutura produtiva, que tem as debilidades sociais também muito sérias e, naturalmente, não veio aí um apoio em termos financeiros, porque os países mais ricos não aceitaram a revisão das perspectivas financeiras e querem que um orçamento que hoje era para 15 vá depois dar para 25, com mais uns trocos. E isso vai criar problemas sérios. E, portanto, está aqui um desafio muito importante e preocupante. E eu digo importante porque é preciso vencê-lo. Preocupante porque, se não for resolvido, pode criar novas tensões, designadamente em termos até dos trabalhadores, dos... Que vão circular inevitavelmente mais a partir da quebra de novas embora também haja neste momento ainda limitações. E esse é um dos aspectos negativos deste alargamento. Deixe-me ouvir mais opiniões sobre isso. São as formas de discriminação entre os países que estão aqui presentes e que nos levaram, apesar de apoiarmos o alargamento, a abstermos-nos em vários, na maioria das votações, para protestarmos contra estas discriminações. Hilda Figueiredo, agradeço a sua resposta, que foi sublinhada durante algum tempo por uma campainha, era o início da sessão da noite no Parlamento Europeu de Estrasburgo, fica esclarecido, não foi nenhuma forma de censura desta intervenção, claro. Dr. Luís Queiró, se lhe colocar a questão genérica deste debate, Portugal ganha ou perde, a perspectiva da doutora Hilda Figueiredo, já percebemos, não é particularmente otimista, a sua é? Nós temos que olhar para o alargamento em duas perspectivas, acho eu. Uma perspectiva política, mais geral. E aí eu acho que nós temos todos que nos felicitar com o alargamento. O alargamento representa politicamente um passo histórico
na Europa, eu já não digo na União Europeia, porque a União Europeia há 25 Estados, cada vez mais se confunde com a Europa no seu conjunto. E nessa medida, este reencontro histórico, esta garantia de paz, de livre circulação, de partilha de valores comuns, é efetivamente um facto positivo. Agora, é um empreendimento isento de riscos? Com certeza que não é. Não é, e com certeza que tem mais riscos para os países que estão menos desenvolvidos, que são geograficamente mais periféricos, que às vezes são culturalmente mais periféricos Tudo isso aplica particularmente a Portugal. relativamente ao centro da Europa. Mas repare, a Europa é uma construção do pós-guerra, o Dr. Mário Soares já o disse. Portugal não participou na Segunda Guerra Mundial. Portugal teve a sua própria guerra, que foi a Guerra Colonial. E, portanto, eu próprio senti, quando vim para aqui, aproximei muito mais dos problemas e das causas profundas que estão na origem da União Europeia e percebo hoje muito melhor o impulso europeu no qual nós estamos envolvidos. E aquilo que eu acho é que Portugal tem que olhar para a União Europeia como um desafio. Olhar olhando para as oportunidades que ela nos traz, obviamente não ignorando as dificuldades. Agora, não vale a pena lutar contra aquilo que é inelutável, nem meter a cabeça debaixo da areia, como fazia avestruz. E, portanto, tratemos de nos organizar, tratemos de fazer as reformas que são necessárias fazer no nosso país, de criar condições de competitividade da nossa economia, e isso significa mudar diversas legislações, tornar as empresas mais concorrenciais, criar condições para a atração do investimento, lutar num campo aberto, lutar com transparência, competir com os outros mercados, sabendo que somos um país que, de facto, está mais longe dos centros europeus de consumo, que temos talvez que nos esforçar mais. Agora, de facto, está na nossa mão transformar estes riscos e estas dificuldades e estes receios em oportunidades. Esse é o nosso desafio. Vamos completando esta primeira ronda de intervenções. O Dr. Gil Robles, já o disse, é eurodeputado do PP espanhol, mas vale a pena lembrar que foi também Presidente do Parlamento Europeu e que viveu em Portugal muitos anos e por isso fala perfeitamente português, tal como o Dr. Charles Tannock, que é o nosso outro convidado, deputado não português. Dr. Gil Robles, tem dito várias vezes que o alargamento não se pode fazer à custa dos países do Sul. O que é que o preocupa concretamente em relação aos países do Sul, no qual inclui Portugal, mas podemos incluir a Espanha, a Grécia e a Itália? Eu diria duas coisas. A primeira, mas não é a fundamental, é uma questão económica. O alargamento é um exercício de solidariedade. Eu tenho repetido muitas vezes que não é possível fazer mais Europa com o mesmo orçamento. Desta vez só se aumentou num bocadinho, muito pequeno. É preciso fazer esse alargamento do orçamento, se permite a expressão. E senão, não teremos mais Europa, teremos menos coesão. Esse é um risco. Portanto, temos um bolo dividido por mais gente, mas o bolo cresce muito pouquinho e é muito mais o número de pessoas que está à volta. Quer dizer, isso é uma coisa que tem de se fazer. Daqui 6 anos, não, menos ainda, daqui 3 anos tem de se fazer. Eu estou certo que vai-se fazer, porque senão não haverá uma grande Europa, e eu penso que o interesse político histórico do alargamento é muito importante. O segundo desafio quer dizer que nós não podemos ter uma Europa com um núcleo duro. Uma Europa que se faz com uma direção da Alemanha e da França, dois países muito importantes para a União Europeia, mas que não são dois países que já possam ser decisivos na União Europeia. Eu quero dizer, tem de se fazer uma Europa onde os periféricos também estejam no mesmo plano da igualdade. Quando isto tem de se fazer, quer dizer que não se está a fazer? Quer dizer que houve uma tentativa nestes últimos meses por estes dois países de tentar levar a política internacional europeia pela linha que eles queriam. E houve outra série de países onde esteve o Portugal, esteve a Espanha, e estiveram os países de alargamento a dizer não, vocês são muito importantes, mas vocês não são decisivos. Aqui é preciso fazer uma Europa entre todos. Eu penso que esta é uma lição que não se deve esquecer. Não se deve esquecer. A Europa se poderá fazer se todos têm um rol a jogar, cada um o seu, cada um segundo a sua identidade, mas não se pode fazer a passar do protetorado americano ao protetorado franco-alemão. Isso não é admissível. Seguramente essa é uma visão partilhada pelo Dr. Charles Tannock, que é eurodeputado do Partido Conservador Inglês e também está connosco esta noite. Deixe-me perguntar-lhe em relação a esta questão que é colocada aqui. Admite o tal núcleo duro ou rejeita mesmo que o núcleo duro seja mais alargado e reúna prioritariamente os países mais desenvolvidos, mais ricos, onde a Inglaterra já estaria na tal hipótese da Europa não poder avançar com 25 países todo ao mesmo ritmo? Não, eu digo que todos os processos de alargamento no passado foram sempre um êxito para a Europa em total.
o bolo pode crescer para todos. Isto, como Portugal beneficiou da paz, prosperidade e democracia no passado, os novos países membros também vão beneficiar da mesma maneira. Eu acho mesmo que temos um dever moral de dar este direito aos nossos países vizinhos que sofreram durante 50 anos sob a tirania de uma ditadura comunista. E esse é um dever moral que nós temos. Mas a verdade é que não é isso que está ainda garantido. Eu lembro que a Alemanha, por exemplo, garantiu aos territórios da antiga Alemanha de Leste mais de 3% do PIB nos anos em que foi preciso ajudar a recuperar a economia. A União Europeia, para já, não tem sequer 1% do PIB atribuído para a ajuda aos novos países. Isto há, de facto, aqui uma necessidade de fazer aumentar o bolo de que falava o Dr. Gil Robles agora mesmo. Pelo contrário, até, por exemplo, na agricultura, trata tão mal os agricultores dos países candidatos à adesão que só em 2013 é que admite que tenham um tratamento idêntico aos da União Europeia. Agora, também é verdade que dentro da União Europeia há profundas desigualdades no tratamento dos agricultores. E os portugueses que os digam. E os portugueses que os digam. Os agricultores portugueses Mas, por exemplo, deixe-me só aqui demonstrar... Eu não queria que impedíssemos o final da resposta do Dr. Tânia, que já lhe dou a palavra. Eu vejo agora um mercado de 10 mil bilhões de euros com 450 milhões de consumidores, com uma mão de obra muito educada. Nos países de leste, como a antiga Checoslováquia, Hungaria, etc., temos pessoas que são formadas, que têm acesso a capital, que têm acesso a formações superiores, e vai haver competição, não há dúvida, no movimento da mão de obra, mas Portugal foi um país que sempre beneficiou também de poder exportar a sua mão de obra aos seus imigrantes, e nós não podemos negar esse direito também a estes países. E como vai haver uma contração da população nos países como o meu, como Itália sobretudo, como Portugal não sei tanto, mas vai haver uma contração da população, vamos ter necessidade também a este, digamos, mercado de mão de obra e de pessoas formadas. Portanto, eu creio muito neste processo de alargamento, porque eu quero uma Europa menos profunda, menos politicamente integrada, digamos, mais solta e mais larga. Já vou querer perceber melhor esse seu entendimento, o que é normal vindo de um conservador inglês e, portanto, absolutamente não federalista, mas a doutora Hilda Figueiredo, já agora, só mostrar era este quadro. A sua preocupação que está relacionada, penso, com os agricultores portugueses? E não só, está relacionado com o alargamento. É um quadro interessante porque demonstra quem é que vai ganhar com o alargamento, quais são os países que vão ganhar com o alargamento. Claro que o que mais ganha é a Alemanha, está aqui bem visível, e o único que aparece a perder é Portugal. Portanto, o que mais ganha é Portugal. O que mais ganha é a Alemanha, o que mais perde é Portugal. Sim, o que mais perde é Portugal, o que mais ganha é a Alemanha, e o gráfico demonstra cabalmente. Foi um gráfico que foi aqui, que esteve aqui em discussão no Parlamento Europeu, num relatório em 2000, quando se analisaram estas, mas caindo no realismo, como diria o Dr. Pacheco Pereira, a verdade é que o alargamento é um facto consumado. E, portanto, Portugal vai ter de viver com esta realidade, pelo menos em termos previsionais. Não se tem a certeza se isso vai acontecer. Tem alguma ideia do que se pode fazer para que não seja exatamente assim, para que Portugal não seja o ponto vermelho? Para que não seja exatamente assim, são necessárias duas coisas fundamentais. Uma, a revisão das perspectivas financeiras, aliás, já aqui também foi referido pelo nosso colega deputado Gil Robles, é necessário rever as perspectivas financeiras para que haja mais coesão económica e social, para que aqueles que têm mais dificuldades possam ser compensados, para que haja uma real solidariedade. A solidariedade não seja apenas uma palavra, mas um facto. E para que se apoiem os países com maiores carências. Mas, em segundo lugar, é necessário que Portugal, exatamente por ser aquele que tem maiores dificuldades e o único que perde com este alargamento nos 15, possa ter um programa específico de apoio ao seu desenvolvimento, ao seu tecido produtivo, às suas pequenas e médias empresas, aos agricultores, às pescas, aos pequenos e médios comerciantes, que possa rapidamente... Sem isso o alargamento vai ser um fator absolutamente negativo para Portugal. É preocupante em termos de futuro. É necessário que se tenha em conta esta realidade. Doutora Hilda Figueiredo, Dr. Pacheco Pereira, a verdade é que para termos isto que a doutora Hilda Figueiredo solicita, é preciso que alguém entre com essas verbas, com esses fundos. E sabemos que o momento é de recessão, particularmente na Alemanha, por exemplo, que não estará muito disposta a abrir os cordões. Nesta matéria eu sou muito liberal. Eu acho que nós não podemos permanentemente manter Portugal debaixo de uma campânula. É preciso que os portugueses compreendam que até 2006 o país teve grande parte do seu desenvolvimento assistido com fundos europeus. Entravam 1 milhão, 2 milhões de contos para utilizar a moeda pré-euro. Melhor se compreende. Entrava bem distribuída e isso é outro problema. Entrava esse dinheiro todo. Portanto, nós
a partir de uma determinada altura, temos que dar contas do que fizemos com esse dinheiro. Faça nós próprios, em primeiro lugar. Temos de ver ao espelho e ver até que ponto esta fase de desenvolvimento assistido, que foi muito importante para Portugal, resultou numa emancipação da nossa economia dos ciclos permanentes de arranque e recuo que eram característicos e do nosso próprio atraso. Portanto, isso é uma coisa que nós temos que fazer. Agora, o que nós não podemos permanentemente é manter ou esperar um modelo de desenvolvimento de Portugal assente no financiamento externo e, acima de tudo, assente no proteccionismo. Quer dizer, nós temos de uma vez por todas, e se quiser, desse ponto de vista, até é positivo, para além de outros fatores positivos no alargamento, até é positivo que as nossas empresas se tenham que defrontar com uma competição acrescida, porque senão nós continuamos a ser um país atrasado. Grande parte do nosso atraso é endémico desde o século XIX, em grande parte como resultado, a nossa indústria está permanentemente a ser protegida e ao fim dos anos em que ela é protegida está praticamente na mesma ou mais atrasada do que quando começou a proteção. Tem que se desenvolver. Do meu ponto de vista, o que o país... A indústria para uma indústria competitiva. E já podemos perceber... Outra indústria diferente, talvez. As indústrias tradicionais Não vamos falar todos ao mesmo tempo, senão lá em casa não nos entende. Estar abertos, quer dizer, é um dos fatores importantes do nosso atraso, a permanente proteccionismo do nosso atraso. Porque o que nós protegemos muitas vezes na nossa agricultura e na nossa indústria é a nossa indústria atrasada. E a experiência mostra que ao fim dos anos em que essa proteção existe, a nossa indústria continua atrasada. Mas o grande questão é que os outros estão a beneficiar de muito mais apoios do que nós, designadamente na agricultura. De uma vez para sempre, é necessário que nós nos comportemos como um país aberto, como um país competitivo, em que se combatam os fatores do nosso atraso sem ser permanentemente através do subsídio e da proteção. Essa é uma questão que vamos debater longamente na segunda parte deste especial de informação, onde vamos estar a olhar com mais atenção e mais pormenor as questões económicas, com dois importantes empresários do país e também dois especialistas em questões económicas, mas sem deixar cair esta ideia, Dr. Mário Soares, o senhor disse recentemente que Portugal não pode perder o comboio europeu da primeira velocidade, admitindo que há uns que andam mais depressa e andarão sempre do que outros. Queria dizer isto em relação a este momento ou um imperativo no sentido do que o Dr. Pacheco Pereira dizia, de que a nossa indústria tem que também fazer um esforço e, portanto, é o tecido empresarial português, é todo o país, ou é, em termos de legislação, é a União que não pode deixar Portugal ficar para trás? Bem, fez uma pergunta complexa e eu vou responder com alguma simplicidade. Eu estou de acordo em que a Europa não pode ser um protetorado americano e nunca me passou pela cabeça que pudesse haver, e não há, um protetorado franco-alemão. Isso, a mim, isso é uma invenção circunstancial ou conjuntural. Aliás, há um princípio da União Europeia que é respeitado por todos e que há um princípio da unidade absoluta dos Estados europeus, sejam grandes e pequenos. Nós até vamos, sob esse aspecto, beneficiar. As coisas não se podem ver só pelo deve haver do dia-a-dia e numa perspectiva de curto prazo. As coisas têm que se ver à distância. Portugal vai ser sujeito a um grande desafio, nisso estou de acordo com o Pacheco Pereira. É bom que esse desafio venha e é bom que as empresas sejam capazes de se tornar competitivas e não estejam sempre assistidas. Isso para nós vai ser muito importante. Vai ver que vai ter aí dois grandes empresários portugueses, dos maiores, aliás, que têm muita participação e muito investimento português nos países de leste. E não só nos países de leste, mas também tem nos países de leste. E vai ver... E algumas dificuldades. Algumas dificuldades, mas vai ver que eles estão agradados com isso. Por exemplo, eu ainda há dias ouvi uma conferência de um deles, que é o principal, do Jerónimo Martins, que ouvi dizer que, enquanto a experiência brasileira foi uma experiência difícil para ele, a experiência polaca foi uma experiência de grande sucesso. E acho que o Mota e companhia também está na mesma posição. Portanto, vai ouvir isto pela parte deles. Eu penso que, realmente, o problema que se põe aqui é que é absolutamente justo e nós não podemos ter outra posição senão abrir os braços para a Europa que nos procura. Pelas razões políticas, independentemente das razões económicas. Porque eu sou daqueles que pensam que a política deve andar para a frente e a economia seguir e não o contrário. Não é a economia que manda no mundo. São as ideias e são as pessoas. E eu penso absolutamente que, como disse, aliás, o colega deputado inglês, que eles tinham o direito e nós tínhamos o dever de solidariedade para com países como a Polónia, como a Hungria, etc., que viveram sob uma ditadura férrea, que foram ocupados, em que a Europa esteve distraída e o mundo ocidental esteve distraído
para não incomodar os equilíbrios europeus. Nós sabemos o que é que foi isso, as ditaduras ibéricas sabem muito bem o que é que foi isso e as concessões que se tiveram que fazer nessa altura. Foi isso que salvou Franco e que salvou Salazar, foram esses jogos, mas a verdade é que nós tínhamos esse dever de solidariedade. E essa solidariedade é fundamental. Uma Europa sem solidariedade não tem sentido, para mim. E por isso é que eu acho que dentro da Europa estabelecer-se uma ideia de que há países de primeira e países de segunda é absolutamente inaceitável e isso é a destruição da Europa. Eu não sei quando eles se comportam como países de primeira e tratam os outros como países de segunda. Por exemplo, como a França fez. Lá iremos. Bem, eu não quero entrar nessa discussão porque é possível, eu não sou aqui advogado da França nem da Inglaterra, mas a verdade é que se o meu correligionário Blair não me tem 2 ou 3 vezes antes, ou 4 ou 5, já vinha do tempo de Clinton, feito associações unilaterais com os Estados Unidos e acordos e ir discutir problemas de guerra e de paz com os Estados Unidos, sem dar nenhuma importância ao facto de ele ser primeiro-ministro e membro de um Conselho de Primeiros-Ministros Europeus, isso não teria havido. Quem abriu o precedente foi ele. Portanto, não atiremos pedras. Não atiremos pedras ao vizinho. Não vamos entrar nessa questão. Não quero defender um primeiro-ministro socialista, mas não foi bem assim. Bem, está bem. Não foi bem assim, mas eu senti-o assim. E fiquei envergonhado. Nunca nenhum, deixe-me só pôr esta objeção. Não, mas nunca com nenhum licença, chefe de Estado corta-me europeu... Eu tive aqui disciplina. Não, eu também. Vai concluir, de certeza. Nunca nenhum chefe de Estado europeu fez declarações na União Europeia como fez o Presidente Chirac, virando-se para os países do alargamento e dizendo ou vocês alinham com a posição de política externa da França, enfim, não disse da França, mas eu não disse isso. Com a nossa posição em matéria de política externa, ou então sofrerão consequências. Não aproveito uma gafe para tirar daí conjuntural. Era quase uma chantagem. Não aproveito uma gafe conjuntural para tirar daí ilações que não são legítimas. Esses países não são tiraram. legítimas. Não, que não são legítimas. Ainda ontem eu ouvi aqui uma senhora, neste mesmo aqui, num debate em que eu participei aqui, que era a Presidente da República da Letónia, que veio dizer, bem, não me fale mais nisso, isso está ultrapassado, nós temos é que colaborar na Europa, etc. Isso é o passado. Bem, evidentemente que há atitudes infelizes às vezes na política, os sabem isso tão bem como eu, portanto não vale a pena estarmos a discutir isso. Agora, eu não me passa pela cabeça, portanto, que haja aqui uma superioridade. Agora, o que vai haver, isso sim, é que há países que querem avançar mais dentro da comunidade e querem um avanço comunitário, querem uma Europa política. Eu sou a favor dessa posição. Querem uma Europa política, querem uma política externa e de defesa comum. Eu sou a favor dessa posição. Para isso é preciso aumentar os fundos. Já no tempo tive ali uma discussão com o Dr. Pacheco Pereira e aqui com a minha amiga, que era preciso lançarmos um imposto europeu, haver recursos próprios na Europa, porque isso alargaria a cidadania europeia, dava um conteúdo à cidadania europeia. A democracia inglesa, que foi a primeira de todas, e parlamentar, o parlamentarismo inglês começou com isso, quando os comuns começaram a querer saber como é que se gastava o dinheiro, porque eles pagavam. Isso é um ato de cidadania, portanto, não tem mal nenhum, e os políticos têm que ter a coragem de lançar um imposto europeu. O doutor acaba de lançar várias questões para a mesa do debate. Lancei, mas ainda não acabei. Concluir, com certeza. Para concluir, então, portanto, eu acho que poderá haver países que queiram andar mais depressa do que outros. Já tivemos isso no euro. Há países que não estão no euro, nem por isso deixaram de ser da União Europeia. E há outros que não estão em Schengen. Pode haver alguns que queiram avançar mais rapidamente e eu gostaria que Portugal estivesse aí. É aí que eu estou a responder à sua pergunta. Na primeira velocidade, no pelotão da frente, para empregar uma expressão que não é minha, é do professor Cavaco Silva. Eu gostaria que Portugal estivesse no pelotão da frente na Europa e não no de trás. E, portanto, se houver um conjunto de países que queiram avançar comunitariamente, integrar-se mais para avançar numa Europa política, eu gostaria que Portugal estivesse e não perdesse essa O oportunidade. grande problema é que Portugal continua
no pelotão de trás, ou Doutora Hilda seja, Figueiredo, já vamos aí. Eu queria só para tentar manter, luz vermelha, alguma ordem no debate. na luz vermelha da pobreza, na luz Vamos tentar vermelha manter alguma ordem. dos Para já eu baixos queria que salários. o Dr. Charles Stanock pudesse responder. Eu já disse que não pretendia defender um primeiro-ministro trabalhista, mas de qualquer forma, qual é o seu olhar sobre esta situação? De facto, a Inglaterra não tem marchado sempre a compasso com os outros. A questão da guerra foi uma delas, a questão do euro é outra. Encaixa no seu modelo de futuro para a Europa, de facto, aquilo que disse há pouco, o avanço com acertos mais ligeiros, mas um avanço de muita gente. Eu quero uma Europa mais flexível, que reconheça, digamos, a importância do Estado-nação. Eu quero uma Europa também que tenha a possibilidade de uma geometria variável, que haja países, por exemplo, como a França, a Alemanha, a Bélgica e Luxemburgo, que queiram ir avante com uma integração de política estrangeira, de política de defesa, e que haja outros países como o meu, por exemplo, que queira ficar, digamos, numa fase, num Estado mais independente e menos politicamente integrado. Mas não há dúvida que nós temos que reconhecer que nós, historicamente, temos uma relação muito especial com os Estados Unidos, temos uma relação atlanticista, e claro que os Estados Unidos nos pedem apoio militar, como vocês também deram ao vosso governo, que temos um dever especial de reconhecer aquela relação especial com os Estados Unidos em questões de guerra e paz. Eu penso que aqui só quero dizer uma frase que é assim: se a Europa caminha, se há uma tendência para transformar a Europa num Estado, Essa é que é a questão. eu sou contra. Eu acho que a construção, e acho que isso é completamente impossível, é dividir a Europa. Não, o Estado é uma união. Não, mas uma união, Estados e de povos. É o que é, mas tem... Isso é... Eu ia do meu propor ponto que de vista- falássemos do futuro, portanto já estamos a falar do futuro, Isso é, podemos do meu avançar. ponto de vista, enganar as pessoas, eu não digo que seja doutor, enganar as pessoas. As propostas que estão na Convenção, por exemplo, uma política externa de segurança comum decidida por maioria, a existência de um ministro dos negócios estrangeiros europeus, a existência de uma Constituição que define, no fundo, a Europa como uma entidade jurídica, são tudo propostas que apontam, sem grande legitimidade democrática, porque a maioria dos europeus nunca mostrou especial vontade de constituir a Europa como um Estado-nação ou como uma espécie de Estados Unidos da Europa. Ou seja, o meu ponto de vista, e com isto termino, é que se tenta forçar, como eu acho que se faz, à revelia, aliás, de uma legitimidade democrática forte para transformar a Europa num Estado, eu acho que o projeto europeu ruirá. Se pelo contrário, ruirá. Se pelo contrário, se quiser manter o projeto europeu na sua intenção original, de um espaço de liberdade, de paz, de segurança, de cooperação, num espaço económico, num mercado único, que é muito importante, e um espaço cultural, nenhuma objeção. Vamos tentar já só um O instante. projeto original da Europa era um projeto político. E nos primeiros tratados europeus está que é um projeto político. Uma união cada vez mais estreita, isso é a frase, uma união cada vez mais estreita que quer servir a paz na Europa. Isso é um objetivo político servido com meios políticos, com organizações supranacionais pela primeira vez na história das organizações entre povos, e isso é o que fez a força da Europa. Mas deixa-me perguntar-lhe até onde é que deve parar essa forma de cooperação política? Qual é o momento em que isso deve parar, se é que deve parar? Chegamos à Constituição, chegamos ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, chegamos um dia ao Presidente da União Europeia ou não chegamos? Nessa sua pergunta. E é preciso que as pessoas Eu vou deixá-los todos responderem. As questões são levantadas para obter respostas. Eu peço desculpa. O doutor Luís Queiroz já não fala há muito tempo e a seguir já vou ouvir. Eu peço desculpa, vamos organizar. Eu sei se o doutor José já acabou. Não, eu não acabei, mas enfim. Mas diga, por favor. Eu sou Perguntava-lhe disciplinado. pelo limite onde pensa que pode chegar essa Constituição, Onde se é que que para pode si há um chegar? limite ou se é apenas um caminho. Eu não penso que isso vai chegar à situação dos Estados Unidos, entre outras coisas porque tem 2 séculos e nós temos ainda meio século de existência. Não vai chegar aí. Somos países com uma história de centos de anos ou miles de anos e uma personalidade própria. Não vai chegar lá. Mas vai fazer uma federação em certas coisas. E eu penso que uma dessas coisas que não vai chegar em alguns meses, que tem de madurar, será a política estrangeira e de segurança. E já temos uma federação na moeda. Se queira ou não se queira, temos uma só moeda. Os Estados Unidos levaram 50 anos a ter uma moeda. Nós já temos uma. Nós estamos a ter uma só política agrícola, melhor ou pior, mas é uma só. Nós estamos a ter uma só política comercial. Esses já são
coisas federais. Mas não será tudo dos nossos Estados. Os nossos Estados vão a seguir a ser, cada um o seu Estado, com a sua bandeira, a sua identidade. Isso é impossível. Política externa é difícil. Vamos lá ver uma coisa. Soberania nacional é a política externa e de defesa. Vamos lá ver se não mistificamos as questões. Porque o doutor Mário Soares... Não, temos sido até muito disciplinados, e eu então... Embora o debate seja... Até estou admirado comigo mesmo. Mas o que eu queria aqui dizer é o seguinte: não mistificamos as questões, porque uma política externa e defesa comum, não tenhamos a menor dúvida, pressupõe uma diplomacia comum. E eu quero saber, por exemplo, se nós estamos disponíveis para nós amanhã, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, termos uma representação da Europa Unida, ou da União, como quer o do Sr. Giscard d'Estaing, ou da União Europeia, em substituição, por exemplo, do representante inglês e do representante francês. Significa ter um exército comum, pago, como o Dr. Mário Soares pretende, por um imposto europeu comum. Aliás, a questão do exército europeu é uma questão muito interessante. Mas também porque é muito difícil, deixe-me só perguntar, é difícil ter uma política externa e de segurança comum sem ter alguns utensílios para poder pôr em prática. Não, mas a questão é essa. A questão é saber se nós estamos nestes Estados de desenvolvimento europeu. E a ideia que eu tenho é que nós não estamos. Nós temos a política europeia, um dos traços característicos da construção europeia, que não foi aqui referido pelo Sr. Deputado Gil Robles, é ter sido construída por pequenos passos sustentados, passos que se consolidam e que permitem o passo seguinte, e não os grandes pulos de que falava o Dr. Mário Soares. Eu não acho, por exemplo, que a Europa precisa... Não, revolução. Eu acho que deve haver uma evolução. Hoje não foi um grande Deve pulo. fazer uma Que evolução. pulo imenso. Mas É de natureza diferente. Eu estava a falar agora no domínio da arquitetura institucional. Não foi um grande pulo. Foi, eu acho que temerário na altura, É preciso que as pessoas se sintam bem depois na União Europeia. E esse é o problema, é que se as pessoas não se sentem bem, não sentem que ela dá resposta aos seus problemas do dia-a-dia, isto pode tudo ruir. E por isso é preciso ter cuidado nos passos que se dão. E por isso é que eu disse há pouco que é fundamental que a solidariedade de que tanto se apregoa, depois não seja apenas uma palavra e as pessoas não sintam defraudadas as suas expectativas. Doutora Helena Figueiredo, já agora diga-nos qual é a sua visão em relação a esta construção política europeia que aqui foi abordada agora. Bom, qual é a sua visão, e neste caso, do Partido Comunista Eu penso Português? que tem que haver aqui o respeito pela soberania dos Estados-membros e que, sobretudo, que eles têm que ser tratados em pé de igualdade e não... E não acredito que tem que ser que os Estados devem ser tratados de forma igual. Não, eu acredito numa União e é Europeia fundamental a sério. ter em conta E também política, que, que não haja aqui um pequeno É por isso que somos ambos grupo de federalistas. grandes Doutor Mário Soares, países, já me ouviu? que não haja aqui um pequeno grupo de grandes países a dominar, a dominar os outros. E há aqui propostas no âmbito da Convenção que não pretendem senão isso. Quando se quer acabar com as presidências rotativas,